Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel. Essa é a nossa aula sobre desenvolvimento de sistemas para web e hoje nós vamos falar sobre seções XML e web services. Nesta aula você vai saber o que é o XML, as vantagens do uso do XML, as desvantagens do uso do XML, a estrutura básica do XML e o que são web services. O que é o XML? O XML, sigla para Extensible Markup Language, é um tipo de linguagem de marcação que define regras para codificar diferentes documentos. Linguagens de marcação são sistemas usados para definir padrões e formatos de exibição dentro de um documento. A grande vantagem do XML é facilitar o compartilhamento de dados. Seu armazenamento é feito em texto, permitindo que a leitura seja feita por diferentes aplicativos. Os arquivos nesse formato podem ser atualizados sem perda de informações importantes. Um arquivo XML é programado para ter a leitura feita por computadores. Para isso, existem softwares criados que funcionam como leitores desse formato. Além disso, também existem programas que fazem a conversão do XML para outros formatos de leitura mais acessível, como PDF e CSV. Uma extensão lida pelo Microsoft Excel e outros aplicativos de gerenciamento de planilhas. Apesar de haver certa semelhança entre XML e HTML, essas duas tecnologias são utilizadas como enfoques distintos. A utilização do XML proporcionou também a criação de novas tecnologias como, por exemplo, o XHTML, o WSDL, o WAP e o WML, bem como o mecanismo de notícias RSS. Vantagens do uso do XML. As principais vantagens do uso do XML são: processamento no lado cliente da aplicação. O servidor de aplicações gera o XML, mas quem processa as informações é o cliente, um sistema desktop ou navegador web, evitando que o servidor fique sobrecarregado. Integração de diferentes fontes de dados. Por meio de uma camada intermediária, é possível realizar a integração entre dois bancos de dados distintos e incompatíveis através do XML. Compressão. Por ser um arquivo texto e utilizar tags, as informações podem ser comprimidas para o tráfego na web. Arquivo texto. É simples criar e editar um arquivo XML, pois ele é formado basicamente por texto. Escalabilidade. É possível complementar os arquivos XML sem a necessidade de reenviá-los por inteiro, otimizando o tráfego da rede e otimizando o seu processamento no lado cliente. Padronização. O XML é uma tecnologia padronizada internacionalmente pela W3C, e isso facilita seu entendimento no mundo todo. Tipos de dados. Permite armazenar praticamente qualquer tipo de dado, seja de texto, numérico, listas ou complexos objetos. Portabilidade. O XML não é um formato proprietário e nem está limitado a uma só plataforma. Isso faz com que ele seja utilizado em qualquer ambiente. Desvantagens do uso do XML. As principais desvantagens do uso do XML são: redundância de tags. Muitas tags XML são repetidas diversas vezes, e em comparação com o arquivo CSV, seu tamanho será muito maior para armazenar as mesmas informações. Tempo de processamento. Dependendo do tamanho do arquivo XML e da quantidade de tags existentes, seu carregamento nas aplicações pode se tornar lento. Semântica limitada. Os arquivos XML definem estruturas de dados, mas não armazenam nenhuma informação de como esses dados devem ser utilizados. Diferença entre conteúdo e atributo. Caso o criador do XML não tenha bons conhecimentos sobre o que são conteúdos e atributos de objetos, o arquivo criado não será tão intuitivo quanto poderia. Estrutura básica do XML. Cabeçalho.
A primeira linha e, consequentemente, o primeiro elemento ou nó que deve constar em um arquivo XML é a tag XML, com informações sobre o arquivo em questão. Elemento. Um elemento é um objeto ou uma informação propriamente dita, um arquivo XML. Pode ser um carro, um livro ou uma pessoa. Elemento raiz, ou root. Em todo o arquivo XML é necessário inserir as informações que estão sendo trafegadas dentro do elemento raiz. Atributo. Cada elemento pode ter, além de outros elementos, algumas características próprias, conhecidas como atributos. Web Services. O que é um Web Service? Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Um Web Service é utilizado para transferir dados através de protocolos de comunicação para diferentes plataformas, independentemente das linguagens de programação utilizadas nessas plataformas. Os Web Services funcionam com qualquer sistema operacional, plataforma de hardware ou linguagem de programação de suporte web. Os Web Services permitem reutilizar sistemas já existentes numa organização e acrescentar-lhes novas funcionalidades sem que seja necessário criar um sistema a partir do zero. Como funciona? Tendo em conta as operações disponíveis no Web Service, a aplicação solicita uma dessas operações. O Web Service efetua o processamento e envia os dados para a aplicação que requereu a operação. A aplicação recebe os dados e faz sua interpretação, convertendo-os para a sua linguagem própria. É necessário uma linguagem intermediária que garanta a comunicação entre a linguagem do Web Service e o sistema que faz o pedido ao Web Service. Quais os benefícios dos Web Services? Integração de informações e sistemas. Com o Web Service é possível trocar informações entre dois sistemas, sem a necessidade de recolher informação detalhada sobre o funcionamento de cada sistema. Eles permitem ligar qualquer tipo de sistema, independentemente das plataformas e das linguagens de programação. Reutilização de código. Um Web Service pode ser utilizado por várias plataformas com diferentes objetivos de negócio. O código do Web Service é feito uma vez e pode ser utilizado vezes sem conta por diferentes aplicações. Redução do tempo de desenvolvimento. É mais rápido desenvolver com Web Services porque os sistemas não são totalmente construídos a partir do zero e facilmente são incluídas novas funcionalidades. Maior segurança. O Web Service evita que se comunique diretamente com a base de dados. Assim, a segurança do sistema que fornece os dados está salvaguardada. Redução de custos. Com a utilização de Web Services, não é necessário criar aplicações à medida para a integração de dados, algo que pode ser bastante caro. Os Web Services tiram partido de protocolos e da infraestrutura web já existente na organização, requerendo por isso pouco investimento. Uma solução prática para as empresas. Numa organização coexistem várias aplicações que organizam e trocam dados, muitas vezes de formas distintas. Assim, nem sempre garantem a comunicação entre sistemas. Por outro lado, é cada vez mais comum a necessidade de trocar dados entre diferentes sistemas, seja dentro de uma organização ou entre organizações. Uma solução prática e de baixo custo para solucionar a incompatibilidade de sistemas e garantir sua comunicação são os Web Services. Eles permitem ligar diferentes aplicações que integram um sistema, ultrapassando barreiras como o tipo de plataforma ou linguagens de programação utilizadas. Muito bem, pessoal, essas são as nossas referências bibliográficas. Quero agradecer a audiência de vocês, um abraço e até breve.